Porque assim, foge desse... Não é por aí. Sim. Nem falar bem e mal de Trump, nem falar bem e mal de Xi Jinping. Tipo, é um não assunto. Trata isso nos bastidores. Publicamente, se você não se posicionar, parece que tem sido a melhor estratégia até agora. O Brasil, independente de ideologia política, nós temos hoje um governo de esquerda que é um governo bastante socialista ali, né? Ele acaba vendo muita parte social, tem muitas bolsas, família, bolsas isso, bolsa aquilo e tal. Isso impacta diretamente na economia, né? Nós estamos vendo um controle de inflação bem difícil de acontecer, né? E você acha que esse mercado ele fica extremamente vulnerável com essa situação geopolítica que está acontecendo em relação praticamente ao mundo todo hoje, aos principais países aí no mundo? Estados Unidos tem problemas, Brasil tem suas dificuldades, e outros países da Europa também estão passando por dificuldade. Você percebe uma instabilidade muito maior na bolsa em relação a essa situação? Sim. Volatilidade sempre teve, né? Desde que eu entrei no mercado, sempre vai ter. A gente tem uma camisa lá que fala assim, vol é vida. Então, para quem atua principalmente no curto prazo, não necessariamente volatilidade é uma notícia ruim. Às vezes a falta de volatilidade é pior para quem quer comprar e vender rápido. Porque a gente não ganha dinheiro no mercado financeiro só comprando, né? Quando eu entro comprado em um ativo, é porque esse ativo está R$10, eu acho que ele vai para 11, 12, 13, 14, 15. Mas se eu faço um estudo e eu vejo que qualquer ativo, R$10, falo assim, isso aqui tá caro. Esse ativo não era para valer 10. Essa empresa, esse indicador, ele é muito pior do que 10. Eu entendo que o preço justo dele é 5. Como que eu ganho dinheiro? Porque a minha estratégia agora não é comprar. Eu posso entrar vendido também, que o termo do mercado é short. Eu posso shortear qualquer ativo. Então a volatilidade em si, ela abre oportunidade principalmente para quem gosta de comprar e vender no curto prazo, que são os especuladores. Você não vai atrás necessariamente de um fundamento. Você enxerga qual é a percepção de curto prazo, né, do mercado, dos agentes de mercado. E essa percepção de curtíssimo prazo, ela está muito sensível hoje a essa questão política que você comentou, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. E aí, quando a gente fala da maior economia do planeta, a discussão, a conversa, ela vai para além desse curtíssimo prazo, porque a gente pode estar vendo mudanças estruturais importantes, né? Hoje, o que o mercado considera é o resultado da negociação entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos anunciaram um acordo com o Reino Unido, foi o primeiro país do mundo que anunciou, que chegou a um consenso em relação às tarifas com Donald Trump, e o mercado praticamente deu de ombros para esse encontro. O mercado aguarda a solução entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do planeta. Houve uma primeira reunião na Suíça, há cerca de um mês, entre os dois países. Essa reunião aconteceu durante um fim de semana. O mercado inteiro ficou sábado e domingo aguardando qualquer tipo de informação. Na segunda-feira de manhã saiu a informação, então tinha alguns números, tarifas ali, né, colocadas num patamar mais razoável do que a casa de 145%, que era o que estava sendo praticado, pelo menos na teoria. Só que depois, rapidamente, depois de 2 semanas desse acordo, ou do suposto acordo, os Estados Unidos começaram a dizer que a China não estava respeitando o acordo. A China, por sua vez, falou assim, não, quem não está respeitando o acordo são eles, são os Estados Unidos. Eles estão muito mais restritivos à exportação de semicondutores do que o que foi alinhado. E esse burburinho gerou um ruído tremendo no mercado, tanto é que houve uma nova reunião, dessa vez em Londres, com representantes da China e dos Estados Unidos. O que saiu dessa reunião, a gente na prática ainda não sabe. Mas hoje, né, teve uma entrevista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ele disse que adora o Xi Jinping, ele já tinha falado isso outras vezes, que ele admira o presidente chinês, e que o acordo está agora com o Xi Jinping. O Xi Jinping deve balizar esse acordo. E o Trump deu a entender que o acordo coloca uma tarifa dos Estados Unidos sobre a China de 55%, e uma tarifa da China sobre os Estados Unidos de 10%. Agora a gente não sabe quais são os setores, quais são os segmentos, a gente vai precisar esperar ainda. Mas, em sendo razoável esse acordo, o mercado financeiro fica mais tranquilo. Porque se os Estados Unidos conseguirem negociar com a China, a tendência é que você consiga negociar com outros países também,
Vale lembrar que hoje o Donald Trump criticou a União Europeia, diz que é muito difícil negociar com a União Europeia, com o bloco europeu, mas a União Europeia, vários países, mas o mercado financeiro precifica mais e dá mais importância para o resultado da negociação entre China, Estados Unidos e China. Hoje é isso que vale. Qual é a percepção que vocês têm na relação entre o Brasil e os Estados Unidos? A gente entende, assim, em geral, que o Brasil foi bem em não se posicionar. Então, sabe aquele negócio assim, o urso tá passando, finge de morto, né? Finge que você tá morto. O Trump, no que ele chamou de Dia da Libertação lá nos Estados Unidos, foi no dia 2 de maio, dia 2 de abril, se não me engano foi dia 2 de abril, que ele fez uma entrevista coletiva, ele pegou uma placa desse tamanho e ele apresentou ali o que ele chamou de tarifa recíproca. O mercado, quando o Trump falou que ia colocar uma tarifa recíproca, entendeu que era uma boa ideia, porque, pô, Singapura me taxa em 10%, então a partir de agora te taxa em 10% também. Então era essa a expectativa. Falou, bom, vai responder na mesma moeda. O que a gente viu naquele dia não foram tarifas recíprocas. Foram tarifas que o Trump e a equipe econômica tirou de um cálculo que até hoje a gente não sabe de onde veio. Então ele tarifou de maneira muito mais intensa parceiros históricos dos Estados Unidos. E nós recebemos uma tarifa mínima que foi de 10%. Então, o Brasil, eu vi alguns agentes da política falando, pô, vamos responder. O Brasil, de maneira institucional, e aí não é uma questão política, mas de maneira institucional, não deu uma resposta direta. O que foi o melhor dos caminhos, porque quem tarifou de volta os Estados Unidos, o Trump foi lá e dobrou a mão, aumentou ainda mais a alíquota. Então, para nós, a coisa ficou até que, assim, no menor dos problemas. Sem contar que com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brasil, ele pode se beneficiar, e no início dessa disputa, né, tarifária, muita gente entendia que esse benefício poderia ocorrer já no curto prazo. Agora eu vejo especialistas falando que é uma questão mais de médio e longo prazo. Mas o Brasil, de fato, pode se beneficiar de acordo com os especialistas que a gente consulta. Porque o Brasil, ele tem produtos que interessam tanto à China como aos Estados Unidos. Então, a partir do momento em que fica muito caro você comprar da China, opa, boa parte desses produtos eu tenho aqui também para te entregar. Né? Se a China não quer fazer negócios com os Estados Unidos, né, se a gente for falar de tecnologia, talvez a gente não consiga suprir. Mas se a gente for falar de commodity, a gente consegue. Pô, suco de laranja, milho, soja, frango, boi, isso a gente consegue. Então, para o Brasil, o cenário está longe de ser um cenário ruim. Longe de ser. Para mim, o mais importante é o Brasil não tomar partido. Porque, historicamente, os Estados Unidos são um parceiro importante. E hoje o nosso principal parceiro comercial é a China. Então, se os dois parceiros relevantes para nós estão brigando entre eles, qualquer coisa que você falar pode desagradar um ou outro. E você não falando nada, os negócios continuam acontecendo, então acho que essa é a postura mais correta a ser tomada. É neutro. Tanto é que qualquer discurso do presidente Lula em que ele tenta dar uma alfinetada no Trump, o dólar começa no curtíssimo prazo, não é estrutural, mas no curtíssimo prazo, tipo, começa a apontar para cima. Porque assim, foge desse... Não é por aí. Sim. Nem falar bem e mal de Trump, nem falar bem e mal de Xi Jinping. Tipo, é um não assunto. Trata isso nos bastidores. Publicamente, se você não se posicionar, parece que tem sido a melhor estratégia até agora.